Bom, gente, hoje a gente vai aprender um outro tipo de EDO, que são as chamadas equações separáveis. Então, eu vou ficar olhando para trás porque eu vou colar das notas de aula, ok? Então, a gente sabe que uma EDO de primeira ordem, pode ser escrita de maneira geral, né? A gente sabe que uma EDO de primeira ordem só envolve a primeira derivada de y, então ela pode ser escrita como a derivada de y em relação a x igual a uma função f que depende de x e y. Na aula passada, que foi sobre fatores integrantes, a gente viu como resolver equações que são lineares, equações em que o y aparece como uma função linear, certo? Mas nem toda EDO é assim. E o que acontece é que quando a EDO não é linear, ou seja, o y aparece ao quadrado ou aparece dentro de uma função, a gente não tem um método único para resolvê-la. Então, quando a EDO não é linear, não existe um método universal, ou seja, um método único para resolvê-la. Então, para este caso, para a aula de hoje, nós vamos considerar a subclasse dada da seguinte forma. Vamos considerar a subclasse de EDO dada por m de xy igual m de xy mais n de xy dy dx igual a zero. E a gente sempre consegue isso quando a gente faz a m de xy igual a menos f de xy e a gente faz a n de xy igual a 1, certo? Então, a gente pode considerar esse tipo de subclasse de EDO, desse tipo EDOs, dessa forma aqui, certo? Uma função que depende de x e y, mais uma outra função n que depende de x e y, que multiplica dx dy igual a zero. Nesse caso, sem restrições quanto ao grau de y. Y não precisa ser linear. Agora, se m de xy é igual a uma m de x, ou seja, m depende apenas de x e n de xy é uma n de y, ou seja, a n depende só de y, ou seja, n depende apenas de y, a equação diferencial é dita separável. Então, sempre que a gente consegue escrever uma EDO com essa cara, ou seja, uma função que depende de x, mais uma função que depende de y, dy dx, igual a zero, a gente tem o que a gente chama de equação diferencial separável. E a gente vai ver como é que a gente resolve isso agora. É o mais simples. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Exemplo, mostre que a equação dy dx igual a x ao quadrado sobre 1 menos y ao quadrado é separável e resolva. Vocês vão ver que é fácil resolver equações desse tipo. Bom, primeira coisa, vamos mostrar que ela é uma equação separável, ou seja, que ela tem essa cara. De fato,
Então, de fato. O que a gente pode fazer nesse caso aqui é multiplicar dy dx sobre 1 menos x quadrado, né? Então, vamos fazer isso. Deixa eu fazer devagar. Dy dx é igual a x ao quadrado sobre 1 menos y ao quadrado. Então, passa esse 1 menos y ao quadrado multiplicando para o outro lado. 1 menos y ao quadrado dy dx é igual a x ao quadrado, passa esse x ao quadrado para o outro lado, a gente tem uma equação separável. Porque vai ficar menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado dy dx igual a zero. Então, percebam, essa aqui é a nossa m de x, depende só de x, e essa aqui é a nossa m de y, a nossa n de y, ela depende só de y. Claro que é depender só de y, só de x, não tem fatores x e y misturados, a gente separa as variáveis, certo? Tem uma função m que só depende de x e tem uma função n que só depende de y. Então, portanto, essa EDO é separável. Portanto, a EDO é separável. E daí, como é que a gente resolve uma EDO desse tipo? Olha, a nossa DO era dy dx igual a x ao quadrado sobre 1 menos y ao quadrado. O que a gente faz aqui é separar realmente as equações. Ou seja, passa esse 1 menos y ao quadrado multiplicando para o outro lado e passa esse dx multiplicando para o outro. Então, o que a gente tem é 1 menos y ao quadrado dy é igual a x ao quadrado dx. A gente tem aqui uma função com a diferencial que depende só de y e uma função com a diferencial que depende só de x. Com essa igualdade, o que a gente pode fazer agora é integrar dos dois lados. Só que neste caso aqui nós vamos integrar em relação a y, porque aqui a gente tem um dy, e nesse caso aqui em relação a x. Então, se a gente integra dos dois lados, integrando os dois lados da igualdade, cada um em relação à sua variável da igualdade, o que a gente tem é a integral de 1 menos y ao quadrado dy é igual à integral de x ao quadrado dx. Então, a integral de 1 menos y ao quadrado em relação a y é y menos y ao cubo sobre 3, certo? E a integral de x ao quadrado em relação a x é x ao cubo sobre 3. Como a gente está com integrais que não são definidas, integrais indefinidas, precisa aparecer uma constante de integração, certo? Então, neste caso, a gente não consegue escrever a nossa solução geral de maneira explícita, ou seja, colocar y igual a uma função que só dependa de x. A nossa solução geral, se a gente passa, por exemplo, todo mundo para o outro lado, é y menos y ao cubo sobre 3, menos x ao cubo sobre 3, mais ou menos, essa constante, você não precisa passar para lá com o sinal trocado, porque é um número, mas eu vou passar menos uma constante só para não confundir no momento. Na sala eu explico melhor. Então, o que a gente tem aqui é a solução da EDO separável. Essa aqui é a solução geral da EDO. Não é dada de maneira explícita, como a gente estava fazendo nos outros casos, que a gente escrevia y igual a uma coisa que só dependia de x e envolvia uma constante. Nesse caso aqui eu não consigo fazer isso, porque tem y ao cubo, mas é a solução geral dada de maneira implícita, ok? Então, isso que a gente fez pode ser, sim, feito de maneira geral. Então, de maneira geral, vamos ver que isso funciona.
de maneira geral. Se eu vou chamar H1 de x e H2 de y são duas primitivas, ou seja, funções cuja derivada dão m e n, deixa eu acabar de escrever que vocês vão ver. São duas primitivas de m de x e n de y, respectivamente, ou seja, a derivada de H1 de x é a nossa função m de x e a derivada de H2 de y é a função n de y, a gente pode reescrever a equação. Podemos reescrever a equação inicial que a gente tinha, que era mx mais ny dy dx igual a zero, como no lugar de mx a gente coloca a derivada de H1 de x, mais no lugar de n de y a gente coloca a derivada de H2 de y, dy dx igual a zero. Beleza? Então, o que a gente tem? Se y depende de x, se y depende de x, a gente pode escrever este termo aqui como a derivada de H2 em relação a x. Certo? O que a gente vai usar é a regra da cadeia. Vou escrever para vocês verem. Se y depende de x, o que a gente tem é H2' de y dy dx pode ser escrito como a derivada em relação a x de H2 de y. O que é a regra da cadeia? É a derivada da de fora, ou seja, a derivada de H2 aplicada na de dentro. Então, fica a derivada de H2 aplicada em y vezes a derivada da de dentro. Como y depende de x, isso é dy dx. Então, a gente consegue escrever dessa maneira aqui. Daí, se a gente substitui esse treco aqui em cima, isso aqui pode ser escrito como uma derivada única em relação a x. A gente tem que H1' de x mais H2' de x dy dx pode ser escrita como a derivada em relação a x de H1. H1 só depende de x, né? Então, é a derivada em relação a x mesmo. E pelo que a gente fez aqui em cima, a gente consegue escrever H2' de x dy dx como a derivada em relação a x de H2 de y. Certo? E isso é igual a zero. Ué, se a gente tem a derivada de uma função dando zero, significa que H1 de x mais H2 de y precisa ser uma constante. Percebam, essa equação aqui, não estou conseguindo trocar de cor, não sei porquê. Essa equação aqui não envolve mais derivada. Ela já está resolvida. Certo? O que a gente tem aqui é uma função de y mais uma função de x dando uma constante. Isso não é uma EDO mais. A gente acabou de resolver a EDO fazendo isso. Então, eu fiz isso aqui para mostrar para vocês que sempre que você tem uma EDO separável, basta você encontrar primitivas de m e de n. Ou seja, integra m em relação a x e integra n em relação a y. Então, ou seja, para resolver uma EDO separável, ou seja, uma EDO da cara mx mais ny vezes y' igual a zero, basta encontrar
as primitivas de m em relação a x e n em relação a y, porque são as variáveis que elas dependem. Ok, gente? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, exemplo. Resolva a EDO y' igual a 3x² mais 4x mais 2 sobre 2 que multiplica y menos 1. Certo? Então, vejam bem. Para ficar mais fácil de enxergar, a gente pode escrever esse y' como dy dx. Então, temos que y' é dy dx, que é igual a 3x² mais 4x mais 2 sobre, vou aplicar a distributiva aí, 2y menos 2. A função do numerador só depende de x, a função do denominador só depende de y. Então, eu consigo separar essas funções, certo? Eu consigo escrever isso como 2y menos 2 dy e 3x² mais 4x mais 2 dx. Meu objetivo não é encontrar uma primitiva para n e para m, integra dos dois lados. Basta isso. Se a gente integra dos dois lados, então, o que a gente tem é a integral de 2y menos 2 dy é igual à integral de 3x² mais 4x mais 2 dx. Lembrando de novo, dy dx. É para me lembrar de que aqui eu preciso integrar em relação a y, porque eu preciso arrumar uma primitiva de n, e dx é para me lembrar que eu preciso aqui integrar em relação a x, porque eu preciso arrumar uma primitiva de m. Então, a integral de 2y menos 2 em relação a y é y² menos 2y. Basta escolher um lado para você colocar a constante de integração. E agora vamos integrar isso aqui em relação a x. Integral de 3x² é x². Integral de 4x é 2x². E integral de 2 é 2x, mais uma constante. Certo? Então, a solução geral da equação passa todo mundo para um lado, dessa aí também não vai dar para escrever de maneira explícita, então vai ficar implícito isso. y² menos 2y menos x² mais 2x² mais 2x mais uma constante é igual a zero. Pronto, acabamos de resolver a EDO separada. Certo? Vamos ver mais um exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui. Então, vamos resolver mais uma. Resolva a EDO y' igual a 2 cosseno de 2x sobre 3 mais 2y, certo? Então, de novo, temos de cara um EDO separável, beleza? Aqui em cima só depende de x, embaixo só depende de y. Então, temos, escreva como dy dx, pelo menos eu prefiro, para ficar mais claro, 2 cosseno de 2x sobre 3 mais 2y. Então, a gente tem que 3 mais 2y dy é igual a 2 cosseno de 2x dx. Se a gente integra dos dois lados, a gente tem que a integral de 3 mais 2y dy é igual à integral de, vou jogar esse 2 para fora, 2 cosseno de 2x dx.
Então, integrando isso aqui em relação a y, vai ficar 3y mais y ao quadrado. De novo, escolhe um lado só para colocar a constante de integração. Igual a 2 vezes a integral de cosseno de 2x é seno de 2x sobre 2. Mais uma constante. Então, a gente pode simplificar esses dois aqui. Passa todo mundo para um lado só. Você tem a solução geral da sua IDO. 3y mais y ao quadrado menos seno de 2x mais uma constante é igual a zero. Você pode ficar se perguntando, Sara, por que você não passa essa constante negativa se ela está positiva do outro lado da igualdade? Quem é essa constante? É um número, né? Então, se você passa mais c e menos c, num problema de valor inicial, você vai achar ela certa, independente se você bota menos ou mais aí, certo? Então, não se preocupe com o sinal dessa constante aqui. Se confunde a sua cabeça, passa negativo, mas passar positivo também não está errado, beleza?